site popoca.com.br apresenta Popocast. Apresentação: Carlos Carneiro. Bem-vindos ao Popocast. Meu nome é Carlos Carneiro e estamos aqui novamente com o editor-chefe do Popoca, Tiago Cordeiro. E aí, pessoal? A profissional de artes cênicas, Eva Miranda. Oi, gente. E a crítica literária, Laura da Cunha. Olá. Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Não sei que hora que vocês estão ouvindo o podcast de hoje, mas digam aí, o que vocês viram recentemente? O melhor filme de todos os tempos. Da última semana. É justo. É muito justo. É justiça. Lembrando que eles só podem ser nota P. P de foda, P de pode ser ou P de perda de tempo. Eu tenho visto uma série animada na Netflix chamada Justiça Jovem. Na verdade, revisto, que eu acho que é de uns 4 ou 5 anos atrás. Não sei se todo mundo já viu. Que é uma cena que tem uma pegada muito legal. Ela tenta pegar os... É como se fosse uma história dos Titãs, começando e entrando em outras fases. Para quem já viu a série live action, eu acho a série animada muito melhor, tanto em termos de roteiro, de trama e tudo mais. E, enfim, eu já tinha visto e estou revendo agora, estou repetindo a minha conclusão de que eu acho que é muito boa mesmo. E lamento que a Netflix ainda não tenha estreado a terceira ou a quarta temporada, né? Daqui a pouco a gente vai ter que baixar nos torrents da vida, porque na Netflix não traz. Olha, não só uma excelente recomendação, mas eu só queria adicionar uma história bizarra de Liga da Justiça Jovem. Originalmente, ela foi cancelada depois da segunda temporada porque elas não estavam vendendo boneco suficiente. Minto. A fábrica de brinquedo estava dizendo que a série estava sendo vista por mulheres demais, por meninas demais. E meninas... Exatamente. Meninas, segundo eles, não compravam bonequinhos. Ai, meu Deus. Foi assim uma desculpa terrível e isso criou Um desconforto. Desconforto, né? Botando, né, em palavras brandas. Criou um caos na internet, foi tão pedido e a série voltou depois para a terceira e para a quarta temporada, depois de toda essa loucura, e demorou alguns anos para voltar. E a Gente, série eu fico de queixo caído das pessoas falarem esse tipo de declaração. Assim, a cara nem treme. Pois é, né? Impressionante. Na cara dura, né? Esse tipo de coisa você pensa, mas você não fala. Você não fala. Você fala que tivemos mudança no direcionamento da política da empresa, você não fala, você só pensa. A gente teve aquela série lá, Toys That Made Us, que tem uma situação... Aliás, ótima série, que tem uma cena em que um executivo da Mattel diz que na época a She-Ra prejudicou a venda dos brinquedos de He-Man, porque... as meninas, quando as meninas começaram a brincar de She-Ra, os meninos não queriam mais brincar de He-Man porque He-Man tinha virado uma coisa de menina. Eles não queriam ver a irmãzinha mais nova dizendo I have the power. E assim, eu vou até sair da questão ética, moral, que é uma declaração terrível, lamentável, mas assim, é uma declaração que ela não faz nenhum sentido do ponto de vista de marketing. Nenhum sentido. Porque você tá valendo assim, cara, quantos meninos têm irmãs? Dessas irmãs, quantas brincam de She-Ra? Você está dizendo que todos esses irmãos compravam He-Man antes? Não faz sentido. As vendas. Não faz sentido. E assim, é uma declaração tão burra e até inacreditável que um executivo fale um negócio desse. E o pior, fale isso hoje. Fale isso hoje. É pior porque do que isso aí ele não foi gravado lá atrás. Ele falou isso dando uma entrevista para um documentário. Ele estava dando um depoimento consolidado com a opinião dele. Foi muito bizarro. E assim, uma executiva da mesma época disse que tinha, o colega do cara falou assim, cara, isso foi a coisa mais imbecil que eu já ouvi na minha vida. Porque assim, é isso. E aí, assim, mesmo. Se você for pesquisar na época, a explicação é muito mais simples, que é uma coisa que assim, o He-Man entrou numa onda, quem viu o desenho vai conseguir lembrar que assim, o He-Man era uma grande coleção de bonequinhos. Apresentavam personagens novos, sem muito desenvolvimento, porque assim, tinha que vender cada vez mais bonequinho. E em algum momento da indústria, o pensamento dos caras era uma coisa assim, o novo brinquedo daquela temporada era o novo personagem de He-Man. Não era o novo He-Man. E começou a ficar difícil para as crianças comprarem o He-Man, que era o protagonista. Porque o He-Man não mudava. É uma coisa que hoje em dia muda, né?
Os personagens mudam de forma toda temporada. Roupinha. E aí a cada temporada você lança a cada temporada você lança com uma roupinha nova. E aí é uma coisa assim, de marketing de brinquedo, que é uma coisa fundamental. Que assim, se você vai comprar o bonequinho daquele desenho, você quer comprar o herói principal da história. Você pode até gostar de outro, mas você vai começar sua coleção com o brinquedo principal. Se você não consegue comprar o brinquedo principal, o que você vai fazer? Você vai comprar outro. Você vai fazer a coleção. A explicação foi essa, gente. É muito mais simples, entendeu? E assim, eu acho uma coisa lamentável. Porque a irmã... Era porque as meninas eram poderosas e os meninos não gostavam das irmãzinhas sendo poderosas. Gente, cara! Isso é muito... E assim, eu acho lamentável porque, assim, o Justiça Jovem tem uma coisa muito legal em relação a outras séries, que, assim, as personagens femininas têm um bom espaço, que talvez na primeira não seja o ideal, mas na segunda temporada, assim, é muito legal, entendeu? Assim, elas são personagens que têm background emocional, elas vivem conflitos, assim, coisas muito, muito sérias, muito interessantes. Acho que poderia até aumentar em relação ao longo do desenvolvimento, mas é lamentável que tenha tido isso. Assim. Conta a história da invasão do castelo que tinha que ser só as mulheres. Tem um episódio que eles estão invadindo outro país, e aí o personagem todo tem uma antagonista que é a Abelha Rainha. E a Abelha Rainha tem um poder que ela pode dominar qualquer homem. O poder dela só funciona com homem. E aí o Asa Noturna está explicando isso para a equipe, e ele fala assim, por isso que nós só estamos enviando mulheres para essa missão. Aí a Batmoça chega para ele e fala assim, se você estivesse enviando só homens, você estaria justificando isso? Aí o Asa Noturna faz uma cara de constrangimento assim, Bom, não tem uma resposta certa para isso, né? Câmbio, desligo, aí sai. É muito genial, assim, é muito genial. E esse realmente é um episódio todo centrado só nas mulheres. Porque isso é um tropo que se repete muito na ficção, né? O homem, o sexo masculino é o padrão. O ser humano padrão é um homem. Então, e aí, nisso eu vou dar a minha recomendação. Aliás, você não disse se é P de foda? P de foda. P de foda. 2 P's de foda aí. Não. Fofoda. Fofoda. Popoca. E aí vem a minha recomendação, que é nessa mesma pegada. Eu assisti o remake de She-Ra, que é feito pela Netflix, que o nosso original que nós assistimos nos anos 80/90 era She-Ra, a Princesa do Poder. E agora foi She-Ra e as Princesas do Poder. Ou seja, a She-Ra agora trabalha em equipe. Ela é só mais uma integrante de uma equipe que tem como objetivo lutar contra a Horda, que está invadindo o planeta e tal. E eu tinha uma resistência quando foi lançado pela Netflix por causa da estética. O desenho dos anos 80, 90, ele é muito belo do ponto de vista estético, né? Tipo, todo mundo é lindo. São estátuas gregas, né? As pessoas são todas loiras dentro do padrão. E a gente que cresceu com essa estética, é muito difícil a gente desconstruir isso no nosso gosto, né? Porra, a She-Ra era gata pra caralho, linda, sabe? Totalmente dentro do padrão, aquele cabelo maravilhoso que as meninas queriam ter e tal. E aí eu tinha uma resistência à estética da Netflix, porque era um desenho um pouco mais grosseiro, elas eram mais crianças do que o original, então eu tive uma resistência e uma amiga minha me convenceu, porque ela tem filha pequena e começou a assistir. Ela disse, você precisa assistir esse desenho, você precisa assistir, assiste e vem conversar comigo. E aí eu dei uma chance pro desenho e virou tradição do jantar aqui de casa. O Thiago virava para mim, o que você quer assistir? She-Ra. O que você quer assistir? She-Ra. Mas She-Ra de novo? She-Ra. Porque eu adorei o desenho. Esse desenho é maravilhoso. Os personagens são fantásticos. Tem uma questão de diversidade muito bacana. E a diversidade, ela não é só nos corpos, como você estava falando, né? Que tem personagem mais gordinha, tem personagem que é baixinha, tem personagem que é muito alta, e de tons de pele diferentes, e que você bate o olho, você identifica etnias diferentes. E assim, as princesas do poder, da qual a Dora, que se transforma na She-Ra, e que nessa nova versão ela não precisa manter segredo, a Dora não é uma identidade secreta, todo mundo sabe que ela é a She-Ra desde o começo. É uma equipe que tem que trabalhar junta. Então eu acho muito positivo
você como menina, você pode ser qualquer uma daquelas princesas. Tem a princesa que veste cor-de-rosa, é meiga, zen e gosta de flores. Tem a princesa que gosta de partir pra porrada e é esquentadinha. Tem a princesa que é super tecnológica, inteligente, entende tudo de programação. E que é autista. Você pode ser, assim, são várias manifestações do que é ser mulher, do que é ser uma menina e do que é amadurecer de menina para mulher. Eu achei muito legal. Me amarrei, assim, eu me apaixonei pelas personagens, pelas interações, e aí vem mais um lance de desconstrução da nossa cabeça de pessoas que cresceram nos anos 80 e 90, que é aquilo que eu estava falando antes. O ser humano padrão é um homem. Então, na She-Ra, eles desconstroem isso. Então, nessa nova série da She-Ra, o ser humano padrão é uma mulher. Então, por exemplo, saímos para uma aventura no deserto e encontramos, por acaso, 2 pessoas no deserto para nos ajudar. São 2 mulheres. Fomos conhecer uma vila. Só tem aldeã, vendedora, camponesa. É só mulher. Só mulher. Assim, tem 3 personagens, 4 personagens masculinos na série inteira. E um deles é vilão. E um deles é o vilão principal. Dois deles são os vilões. Assim. 2 deles são os vilões. E também tem muita gente gay, né? Assim, no desenho. Tem um casal gay que adota um filho. Não, casal gay. Olha só como a gente tem que desconstruir as coisas. Um casal de 2 homens gays. Porque tem duas princesas que são casadas, enfim, tem muita diversidade de expressão de afeto. Tem o pessoal com um gênero meio fluido também. Tem, que é o Double Trouble. Assim, segundo Data Popoca, a gente tem, sei lá, uns 2 casais héteros na série, e olha lá. E um deles já tá separado quando a série começou. Pois é, então assim, isso não é uma crítica, tá? Eu tô fazendo, acho que é uma coisa positiva. Você compara a história da produção de ficção, quantos casais héteros teve, né? Por que não ter uma série que não tem nenhum? A gente fez a contabilidade, não tem nenhum beijo hétero na She-Ra inteira. Nas 3 temporadas não tem. E aí eu fiquei assim, quando elas saíram para essa missão no deserto e só encontrava mulher, e as vilãs eram mulheres, e a atendente do bar era mulher, começou a me incomodar. E, porra, mas todo mundo é mulher nesse lugar, gente? Elas não tem um bartender homem, não tem um pirata homem, todo mundo é mulher. Começou a me incomodar. Um pirata homem. Não, quero dizer configurante, eu quero dizer. Tipo, no barco, todo mundo era mulher. E aí eu fiquei assim, gente, mas por que só tem mulher? E aí eu me perguntei, mas peraí, se fosse só homem, eu ia achar estranho? Sim. Né? Quantos filmes a gente vê que só encontram homem? Você para pensar, por exemplo, vou pegar um de princesa também, A Princesa Prometida, todas as pessoas com quem você encontra por acaso no caminho da aventura são homens. Sim, Senhor dos Anéis. A princesa é a única mulher. Buttercup é a única menina da história inteira. O Senhor dos Anéis, todas as pessoas que você encontra por acaso na história são homens, com exceção da Galadriel, que é a governante daquele lugar. Sabe? Então, esse estranhamento eu achei positivo. Tipo, por que eu acho estranho um mundo onde existem mulheres? E provavelmente. E abriu minha cabeça, assim, abriu minha cabeça. Eu acho que é uma série que ela muda a personagem, mas ela enriquece muito a mitologia da She-Ra. Nossa, muito mesmo. Eu acho que assim, sempre que a gente tem uma mudança de uma animação de alguma coisa clássica para outra, tem sempre aquela polêmica dos fãs não gostarem, porque vai mudar. Então, eu não sou desse tipo, eu não sou purista desse tipo. Mas assim, o que eu acho que é mais legal é que assim, eu não acho que essa série desrespeita a antiga série dos anos 80, e eu acho que ela enriquece assim, de muitas maneiras, porque assim, tirando o Falcão do Mar, que na série original da She-Ra, ele era como se fosse um herói clássico, né? O interesse romântico e tudo mais. O Falcão do Mar vira quase um alívio cômico nessa série. Todas as personagens, elas ganham muito background emocional. Elas ganham ambições, elas ganham personalidades. Quer dizer, a Cintilante era basicamente uma personagem boazinha que estava ali para concordar com a She-Ra em tudo, na série original. Nessa não. Ela vira uma personagem que briga com a She-Ra, que tem conflitos, que tem inseguranças dela, que tem desenvolvimento dela. E assim, acho muito, muito razoável uma pessoa que assista esse desenho da She-Ra, ele termina o desenho da She-Ra dizendo que a personagem favorita dele não é a She-Ra, que é outra personagem. Isso na animação antiga era muito difícil de acontecer.
Porque eles nem existiam. Eles nem existiam. Eles existiam em função da She-Ra. Em função da She-Ra, entendeu? Sim, e isso essa é eu acho uma mudança de visão de roteiro que é bastante recente, no sentido de você explorar mais o grupo, explorar mais os personagens. E é pra isso que eu acho que os remakes servem, né? Muita gente reclama do remake, ninguém inventa nada original, ninguém inventa não sei o quê. Mas é uma boa maneira de você realmente rever esses conceitos, né? Você fica reimaginar a história sob um outro ponto de vista. Né? E com outro background, né? A diversidade é um ponto positivo desse remake da She-Ra. Eu fico maravilhada de pensar no tanto de pessoas LGBTQIA+, que agora tem esse desenho para assistir e que na nossa época não tinham e não tinha referência nenhuma, sabe? Não tinha referência de um relacionamento que não fosse uma mulher e um homem. E eu acho isso extremamente positivo, você ter referências diferentes para explorar. Isso em si já é positivo. E nesse sentido, She-Ra vai até um pouco além como personagens desse tipo, porque eles são apresentados sem nenhum tipo de rótulo. Eles não são estranhados, eles não são apontados o dedo como, olha como eu sou um pouco diferente. Não tem nada. Ninguém questiona absolutamente nada. Ninguém olha pro arqueiro e pergunta, mas você tem 2 pais? Não existe esse tipo de questionamento. Sim, sabe? É tudo entrado no normal, como deveria ser. É tudo tratado dentro da normalidade. Né? E o roteiro é de uma qualidade impressionante, assim, os arcos vão se desenvolvendo de uma forma coerente, os vilões têm motivações muito, muito justificadas, assim, e eu acho muito interessante num desenho que tem tanta representatividade de expressões de afeto queer, o vilão, super grande vilão da última temporada ser um líder religioso fanático. Eu acho fantástico. Ele é basicamente uma coisa, quase uma seita. É fantástico, uma seita de lavagem cerebral. É fantástico. Uma seita de lavagem cerebral, E eu acho que assim, a coisa mais importante, que assim, só tem tudo isso porque a série é muito boa, né? Ela não é panfletária. Todas essas questões, elas fazem parte da história, elas são importantes para a história. E eu acho que a coisa mais importante que eu fico vendo assim, partindo da conclusão que a gente sabe que as pessoas elas não se tornam homossexuais, não se tornam bissexuais, que elas são assim, vão se descobrindo assim. Eu acho que uma criança que talvez muito jovem, ela se reconheça como gay, como bissexual, como uma coisa fora do que se convencionou chamar padrão, ela vai assistir uma série como essa e ela vai saber assim que talvez o mundo dela não seja daquele jeito, mas ela vai enxergar que aquele mundo da She-Ra seria um mundo que ela gostaria de morar. E ela vai ter uma coisa dentro ali do coração dela, que é uma coisa assim que funciona para ela. Que talvez na ficção ela não tivesse, ela assistisse o desenho do Comandos em Ação, o desenho clássico da She-Ra, seria uma coisa diferente. Ela vai ver assim, cara, o meu mundo podia ser esse mundo aí da She-Ra. E é uma inspiração para ela, né? Que talvez essa criança não tivesse há um tempo atrás. É uma coisa que surgiu com o Steven Universe, tem com essa She-Ra aí, que é maravilhoso. Então é P de foda. P de muito foda. Assim, eu vou fazer uma parte... que eu sou meio ranzinza. Isso a gente discutia muito enquanto a gente estava jantando. Que são 5 temporadas da She-Ra. São 5 temporadas. As 4 primeiras temporadas da She-Ra são 3P de foda. São muito, muito boas. A 5ª temporada rola vários Deus Ex Machina, assim. Eu não sei se rolou alguma coisa que teve que importar. A 5ª temporada rola um lance assim, a gente tem que terminar de assistir, né? Pois é. Porque assim, várias vezes. Não é que caia a ponto de eu achar que acabou mal, mas é uma coisa que, assim, a série acostuma a gente muito mal nas 4 primeiras temporadas, e a 5ª tem vários furos, vários buracos, mas enfim, a gente vai ter que gravar um podcast só pra isso. A 5ª tem um momento que tu fala, não! Mas no geral, uma recomendação. Não tem sentido isso na 5ª temporada da She-Ra, não, mas acho que vale um podcast só. Uma crítica mais específica. Uma crítica mais específica, com certeza que vale. Mas a recomendação geral acho que já foi bastante significativa. Acho que quem ainda não assistiu, assista. Concordo com a recomendação. Olha, depois de 2P de foda, eu vou dar uma contra-indicação. Vou falar de um perda de tempo. Pra variar, é um livro. É o livro que deu origem ao filme O Diabo Veste Prada. O Diabo Veste Prada, aquele filme muito legal, com a Anne Hathaway e a Meryl Streep.
Ele veio de um livro que foi lançado 3 anos antes do filme, com o mesmo nome, O Diabo Veste Prada, da Lauren Wesberg. E o livro é muito ruim. Eu li ele há muitos anos atrás e tive uma péssima impressão do livro. E resolvi reler esse ano e continuei com uma péssima impressão do livro. Então, é um livro muito, muito ruim. Nele não é nem em si mal escrito. Não vou dizer que ele é mal escrito, não. A autora sabe escrever. O problema é que a história dela é muito ruim, muito chata. Sabe aquele tipo de personagem que você olha para a motivação e diz: é uma pessoa babaca? Então, a Andrea, no livro, ela é uma pessoa babaca. E você fica com ódio dela. E você não consegue entender por que ela tá tão chateada com a situação que ela, na verdade, não é obrigada a passar. E ela sacaneia os colegas de trabalho. Ela não gosta do marido da irmã, porque o cara é do Texas. Só por isso. É que nem você não gostar de alguém porque é baiano. É racista. A mulher é racista. É racista, ela é chata e ela é reclamona. O livro inteiro. Então, é um livro muito chato de ler. Que, por acaso, a adaptação tira toda a chatice dela, ela se torna uma personagem um pouco mais ingênua, né? Que acaba se envolvendo naquela situação por ingenuidade e não percebe muito bem que ela tá ali no meio daquela situação de abuso no trabalho, até que chega o ponto que ela estoura, né? Mas ela estoura de uma forma que faz algum sentido. No livro, você fica assim, pelo amor de Deus, eu não aguento mais essa mulher. E aí, no final, ela ainda sacaneia mais ainda as pessoas. E você fica, mas por quê? Olha, é terrível. Não recomendo. De forma alguma. Fiquei com tanto ranço que eu acho que eu não vou ler nunca mais nada da autora. Nossa. É porque assim, é uma história dela mesma. Pois é, a minha questão... coragem de contar aquela história dela mesma... Gente, desculpa, é que nem você contar a sua pior gafe, né? E você foi uma pessoa muito babaca na sua gafe e esperar que todo mundo te ache uma pessoa bacana. Eu ia questionar isso, Laurinha. Será que ela não escreveu com uma tentativa de fazer um humor condescendente? Droga, esqueci a tradução em português. Chegou esse dia, Thiago. Self-condescending. Autocondescendente? Não, é autodepreciativo. É autodepreciativo. Autodepreciativo. A tradução não é essa, não. Mas... Não era isso, funciona. Não. Olha, eu sinto que o livro tem uma tentativa de humor nesse sentido. Você lendo o livro, ele tem isso. Só que não funciona. Não funciona. É uma tentativa que não leva a lugar nenhum nesse sentido. Em vez de ficar engraçado, fica a piada da loura, sabe? Fica a piada entra um judeu e um... Nossa. Ai, nossa, que ruim. Fica esquisito. Acaba ficando muito esquisito. Então é muito perda de tempo. Olha, coincidentemente, sem combinar, o Thiago deu uma recomendação que tem a ver com que a gente acabou levando em consideração sobre o posicionamento das mulheres no mercado de brinquedos. A Eva falou sobre a She-Ra, né, e a questão, toda a representatividade. Apesar de ser uma recomendação negativa, a questão do Diabo Veste Prada é outra história também, que protagonizada e escrita por mulheres. E sem combinar, minha recomendação aqui ou não, também tem a ver com o tema. Recentemente eu tenho jogado jogos do relacionamento da Tomb Raider. Né? Foi um clássico dos anos 90 que depois se estendeu pelos anos 2000, virou filme dos anos 2000 com a Angelina Jolie. Não virou não. Não virou não. Mas se eu não lembro é porque não existiu.
Mas eu não vou falar desses filmes que existiram ou não, de acordo com ela. Eu tô falando do filme que foi lançado. Eu vou falar do filme que foi lançado em 2018, com a Alicia Vikander. Né? A Alicia Vikander é uma excelente atriz, ela foi nomeada ao Oscar por Garota Dinamarquesa. Ela? Não, ela é a esposa do Edward Redmayne, não, sim. Ela. É ela? Uhum. Sério? Uhum. Não reconheci. Pois bem. E o filme é inspirado no jogo que foi lançado em 2013, né? Que conta meio que a origem da Lara Croft, né, da Tomb Raider. E o filme é um P de perda de tempo. Ele tenta ser um filme de ação, assim, a la Indiana Jones, mas ele cai nos piores clichês e por algum motivo não consegue traduzir para o filme o que funciona na história do jogo. Eu acho que vale a pena depois uma discussão mais aprofundada de qual é o karma de filmes baseados em jogos. Por que cismam em estragar o negócio? Porque uma coisa é você adaptar, sei lá, Pac-Man, tipo, não tem história, tá, beleza, né? Como você vai adaptar isso? É difícil, não dá. Mas o filme tem uma história no jogo, né? Esses jogos modernos tem um roteiro bastante... elaborado, muito né? Bem elaborado. Bastante complexo, com vários arcos. Exatamente, tipo, como é que você não vai conseguir adaptar isso pro cinema? Assim, como é que você consegue errar nisso? E conseguiram. E não é culpa da atriz, a atriz tá excelente no papel. As cenas de ação são bem montadas, é divertido. Poderia ter sido pior, né? Não é tipo Street Fighter com Raul Julia, né? Não é esse nível de ruindade. É um filme que você vê que, tecnicamente, ele foi bem trabalhado dentro do orçamento que tinha. Mas o roteiro, por que eles inventam coisas assim que absurdas? Não consigo entender. O ritmo é horrível, tem muita coisa inútil que é incluída no filme sem a menor necessidade. Os personagens tomam decisões idiotas porque sim. É só pra continuar tendo história. Inventam dramas. Só que na verdade nem precisa, isso que é pior, tá? Não precisa, okay. Inventam dramas inexistentes, assim. E vai ter continuação, assim, espero que na continuação seja melhor, mas assim, não tem muita esperança não. É um P de perda de tempo, no máximo, assim, se você resolver levar com muito otimismo, pode ser. Mas assim, gostaria a única coisa que eu vejo de positivo nesse filme do Tomb Raider é que pelo menos eles não transformaram a personagem principal num eye candy. Ela não é um eye candy, ela não tá ali pra ficar apagando peitinho, bundinha, aparecer perna, Sim. Nem nada assim. Então, nesse sentido, eu achei positivo. Sim, com certeza. Isso é uma questão que o próprio jogo também faz, né? O jogo foi lançado originalmente assim, não era assim, pelo menos uma protagonista mulher, então vai ser um jogo feminista e mostrar um empoderamento, não. Era jogo pra nerd querer... Ficar babando. Era exatamente isso naquele gráfico poligonal da época. Quando eles fizeram um remake com gráficos melhores, a personagem não é feia, mas ela não é, tipo, não é aquele peito gigantesco, bunda gigantesca só pra poder agradar fã babão. É um negócio bem realista. E nesse sentido o filme seguiu um pouco essa linha, diferente do filme da Angelina Jolie. Sim, com certeza. Mas assim... Mas o roteiro é muito ruim. Eu acho que tem uma questão aí dos filmes com games, que eles podem estar vivendo que os filmes de quadrinhos viviam há 10, 15 anos atrás, que eles ainda têm uma dificuldade... de 20, né? De estarem sendo levados, de serem levados mais a sério pela indústria, que muitas vezes assim, eles não atraem os melhores profissionais. E muitas vezes a pessoa acha que qualquer cena de ação ou de efeito especial já vai estar bom. Eles não enxergam como uma coisa que tem que ser uma trama elaborada. Pode, é um paralelo interessante, merece uma investigação mais cuidadosa com mais tempo futuramente. Mas fica a recomendação de não vale muito a pena. É um P de perda de tempo. Uou! Dessa vez a gente se empolgou nas recomendações. Infelizmente, teremos que encerrar o programa para ele não ficar mais longo que as versões estendidas de Senhor dos Anéis. Mas não fiquem tristes. No próximo haverá novidades e um embate épico entre dois grandes filmes. Fique ligado e não esqueça de falar com a gente. Até a próxima! Site popoca.com.br apresentou
Popocast. Quer participar do Popocast? Mande um comentário que a gente lê. Nosso e-mail é sitepopoca@gmail.com. Você também pode enviar pelo formulário de contato no site popoca.com.br ou nas nossas redes sociais, no Instagram, Facebook e YouTube, em que estamos como @sitepopoca.